Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou ainda aprendendo a mexer com essas ferramentas, né? E hoje eu pretendo gravar um videozinho para dar algumas dicas de como a gente pode estudar, de como a gente pode se organizar para fazer o melhor possível, para acompanhar as aulas, tá? São algumas dicas básicas, tá? Mas eu acho que são importantes, né, para a gente se organizar da melhor forma possível, para também não perder muito tempo, não gastar tempo com as disciplinas, né? Porque como vocês podem ver aí na animação, não adianta a gente ficar dormindo em cima dos livros, que isso não ajuda em nada. Então, não é o tempo que a gente passa em cima do livro, mas é a qualidade do tempo que a gente se dedica para cada disciplina que vai fazer a diferença, tá bom? Então, alguns elementos importantes para a gente começar a se organizar, para a gente começar a planejar como estudar, mesmo depois que as aulas forem presenciais, é importante que isso seja mantido. Primeira coisa, organizar os horários, né? Você deve especificar o que faz durante a semana. Então, você trabalha? O que você faz além de trabalhar? Que horas você pode estudar? Ou você diariamente vai para a academia? Enfim, cada um vai ter aí as suas coisas para fazer, né? Então, a gente tem que montar um calendário para a semana, tá? É de extrema importância isso. Depois, escolher um bom local de estudo, né? Não adianta ir lá na beira da praia, porque é um local ventilado que a gente não vai conseguir se concentrar. É importante dividir as tarefas, né? Quais são as tarefas do dia? Quantas tarefas eu tenho? O que eu preciso ajudar na minha família? Né? Enfim, tudo o que eu tenho que fazer, deixar de forma organizada. Priorizar o que é mais relevante, né? O que eu tenho realmente de importante para fazer cada dia? E qual é o conteúdo que eu realmente tenho que estudar? O que é mais relevante para eu fazer em um determinado horário? Usar todo o tempo disponível, isto é, nem dormir demais, nem dormir de menos, nem brincar demais, né? Mas também nem brincar de menos. Ou seja, equilibrar o tempo. E aproveitar também todos os recursos que você tem disponível. Ah, você só tem o livro didático? Ótimo, aproveita o livro didático da melhor forma que você puder, né? Então, dentro do primeiro ponto, avalie o seu dia a dia. O primeiro passo para criar um plano de estudo, né, que seja eficiente é avaliar a sua rotina, considerando o seguinte, né, como você ainda é estudante, certo? Né? E aí, você tem se dedicado aos estudos por conta própria ou alguém precisa ficar mandando você estudar? Você já trabalha? Então, quais são as outras atividades que ocupam o seu tempo? Além do trabalho e do estudo, você faz algum curso de idioma? Você pratica esporte, faz aula de reforço, trabalha com a família, etc. Né? Ter em mente, então, todas as atividades que você desempenha ao longo da semana vai ser muito útil na hora de estudar e de montar os horários de estudo. Né? Então, é bom criar um calendário semanal e incluir todas as obrigações. Né? Assim, a gente pode se organizar de uma forma mais efetiva. Depois de saber quais são os compromissos fixos, né, aí você tem que utilizar o seu tempo livre. Né? Separe uma parte dele para estudar. Fixe os horários, pois dessa forma você criará o hábito de estudar em determinado horário. Né? No caso de vocês que estudam à noite, podem reservar o tempo das aulas da noite, né? Já que a gente está fazendo as atividades remotas. Né? E aí é bem legal se vocês conseguirem montar um calendário. Né? Ah, hoje é terça-feira, o que eu vou estudar? Amanhã é quarta-feira, o que eu vou estudar? Depois, quinta, e assim sucessivamente, com todos os dias da semana. E como é que deve ser o local onde eu vou estudar? Né? Ele deve ser, de preferência, sempre o mesmo lugar.
Tá? Não ir cada dia para um canto da casa, ou hoje eu estudo na sala, amanhã eu estudo no quarto, depois na cozinha, na varanda, enfim. Uma dica é, né, evitar locais movimentados ou barulhentos, obviamente, né, que a gente não consegue se concentrar. Mantenha o seu material acessível para evitar o estresse de ficar procurando por itens ou buscando em outros cômodos. Né? Ah, você senta para estudar e aí você não tem borracha. Aí você se dá conta que depois que tem a borracha, perdeu o lápis, perdeu a caneta. Não está conseguindo a conexão na internet para abrir os aplicativos ou para abrir as atividades. Então, primeiro se organiza, organiza o espaço, tá? E depois comece realmente a estudar. E aí, tente ao máximo, né, não interromper esse tempo de estudo. Né? Evite entrar, por exemplo, em muitos aplicativos no momento de estudo. Tem que ser objetivo. E aí, esse lugar que você estabelece para estudar, né, depois de ter a ciência sobre o seu cotidiano, de saber qual é a sua rotina, de estar consciente que todos os dias você vai fazer mais ou menos as mesmas coisas, né, o indicado é estabelecer um local adequado para se dedicar à atividade. A atividade de estudo, né, para ela ser plena. O espaço deve ter como principal característica mais silencioso possível, ainda que você consiga estudar ouvindo música, tá? Mas algumas músicas atrapalham na concentração, alguns jogos, algumas brincadeiras, algumas conversas, outras pessoas por perto atrapalham a concentração. Ter uma escrivaninha ou um lugar que propicione um pouco de conforto, né? Porque você ficar desconfortável para estudar é bem ruim, porque aí começa a dar dor nas costas, começa a dar dor nas pernas, e aí a gente já perde a concentração também. Conexão com a internet é uma coisa importante, né? Mas nem sempre é a melhor que a gente tem, né? Os materiais também, é bom que se tenha todos, mas se não der, também a gente tem que se adaptar. Né? E caso tudo isso não seja possível, né, mesmo na simplicidade de qualquer casa, dá para usar um cantinho da casa e pedir para os familiares colaborarem um pouco. Né? Ah, minha casa é pequena, eu não tenho espaço para ficar sozinho no quarto. Mas se você entrar em consenso com a família, em geral a gente consegue. Tá? Todo mundo dá um jeitinho. Adquirir o hábito de começar a estudar, né, sempre pela matéria mais difícil. Por que isso? Porque você tem mais energia no começo quando você começa a estudar. A sua mente está mais alerta, você está mais em capacidade de concentração, né? E isso ajuda na hora na compreensão das tarefas. Deixe para o final sempre os mais fáceis, né? A disciplina que você tem mais facilidade, deixa ela para o momento que você está um pouco mais cansado, que você já estudou uma outra, que demanda mais empenho. Tá? Se você fizer só porque, eu gosto mais de língua portuguesa, então vou estudar mais língua portuguesa, ou eu gosto mais de matemática, vou estudar mais matemática, não, melhor não usar esse critério do gostar. É usar o critério do mais difícil para mim. Então, no meu caso, se eu tivesse que fazer as matérias do ensino médio, português ia ser a mais fácil, mas física e matemática seriam as mais difíceis. Então, eu teria que dedicar primeiro um tempo para física e para matemática e depois para língua portuguesa. E montar um cronograma, né, para as disciplinas que devem ser estudadas. Vocês já perceberam que os vídeos foram postados em uma ordem aí pelos professores. Então, a princípio, vai ser mais ou menos essa ordem. Cada dia a gente vai ter uma disciplina, ou duas, em geral duas. Mas quando voltar para o ensino híbrido ou para o ensino presencial, essas técnicas também servem. Tá? Então, você vai montar um cronograma para disciplina. Segunda-feira eu vou estudar português e educação física. Porque educação física também não são só exercícios físicos, também tem algumas teorias. Tá?
Na terça-feira, vou estudar matemática e inglês. Enfim, vocês sabem quais são as matérias que tem no ensino médio, né? Então, criar um calendário para cada uma dessas disciplinas é importante. E saber o calendário da semana, né, que você criou com todas as atividades, também é importante. Então, acrescente as matérias que você pretende estudar por dia. Tente intercalar disciplinas em que você tem mais facilidade com aquelas que exigem um esforço maior. E outra dica é não misturar, por exemplo, duas áreas da linguagem no mesmo dia. Por exemplo, vou estudar inglês e português. Tem alguns aspectos que são comuns, né, de gramática, por exemplo, verbos. As duas têm verbos. As duas têm estruturas sintáticas. Mas é melhor pegar disciplinas de áreas diferentes para não dar uma embaralhada na nossa cabeça. Outra coisa extremamente importante é cuidar do corpo. Né? Cumprir a rotina de estudos, se você faz isso de forma séria, isso demanda uma quantidade de energia bastante grande. Assim como o seu trabalho do dia a dia também demanda esforço físico. Né? Então, principalmente quando as atividades ainda não se transformaram em hábito, é bom a gente cuidar da saúde. O que é importante fazer? Fazer exercícios físicos, ter bons hábitos de alimentação, né? São duas coisas prioritárias que ajudam a gente a estudar e a ter mais energia para trabalhar. Quanto mais pessimista ou quanto pior for a nossa alimentação, menos energia a gente vai ter para desenvolver as atividades que a gente precisa desenvolver. E aí, como é que a gente pode organizar, se organizar, né, para estudar em casa? Algumas orientações gerais, assim. Primeira coisa, ficar atento às orientações dos professores. Cada professor dá uma orientação diferente para cada disciplina. Primeiro, porque, como vocês já viram nos vídeos de apresentação, cada disciplina não é que o professor faz de acordo com aquilo que tem vontade. É porque tem teorias em cada área que precisam ser consideradas. Então, por isso que as orientações de trabalhos, as orientações de modelos do que fazer, de estudo e tal, é específico para cada área. Como eu já falei, então, fixar um lugar e uma hora para estudar, isso ajuda você a ter mais concentração e vai se tornando um hábito. Você sabe que naquela hora é hora de estudar. E não ficar alternando tudo. Hoje eu vou estudar mais tarde, hoje eu não estou com vontade, vou estudar só amanhã. Não, assim a gente nunca cria hábito e assim a gente nunca desenvolve a nossa intelectualidade. O que eu estou falando aqui não é só para estudar, para fazer os trabalhos de escola. O objetivo é para vocês realmente aprenderem. Tá? Eu não estou aqui preocupado se você vai escrever um bom texto de português, se você vai interpretar adequadamente, ou se você vai errar uma interpretação. Não, eu estou preocupado aqui que você se preocupe com a sua vida, o teu aperfeiçoamento pessoal. Tá bom? Então, o segredo está em saber qual é a melhor maneira de estudar. E não necessariamente estudar mais tempo. Né? Se você criar uma rotina, tudo acontece de forma natural. Não precisa estudar 2 horas por dia. Se você estudar de forma concentrada 1 hora por dia, provavelmente vai ser melhor do que ficar 2 horas ali sentado na cadeira, mas a cada 5 minutos você olha um perfil no Instagram, depois 5 minutos depois um WhatsApp, depois alguém chamou, alguém gritou lá fora, tá? Então, antes de começar o estudo, verifique se tem à mão tudo aquilo que você vai precisar, inclusive uma garrafinha d'água para não ter que sair procurando água. Né? O ambiente de estudo, se possível, bem iluminado, ventilado, silencioso, aí vai depender de quantas pessoas às vezes tem em casa. Então, por exemplo, você sabe que pela manhã seus pais ou as pessoas que moram com você saem para trabalhar e você não trabalha de manhã. Então, levanta 1 hora mais cedo, né, e estude sempre nesse horário. Antes de iniciar o estudo, providencie todo o material que você vai precisar. Né? Já falei disso.
Então, organizar os horários de estudos também é muito importante colocar um momento para leitura de revista e de jornal. Pode ser online, pode ser impressa, se alguém tem acesso, né, ao jornal impresso, mas essas informações hoje são melhores online, mais rápidas, mais curtas, mas é extremamente importante, principalmente para ficar bem informado e para quem for fazer vestibular ou Enem, ou está pensando em fazer uma faculdade depois de terminar o ensino médio. Descubra qual técnica de memorização funciona para você. Para alguns, falar em voz alta o conteúdo ajuda. Né? Para outros, fazer resumo, montar alguns esquemas, resolver exercícios, fazer exercícios de dramatização ou estudar em grupo. Tá? Existem várias técnicas. Por exemplo, em relação a estudar em grupo. Vocês têm todos o contato um do outro, praticamente, telefone. Por que vocês não entram numa sala de meeting, por exemplo, com o e-mail do Google, e vocês fazem uma reunião, em 4, 5, discutem um assunto? Isso seria uma estratégia importante. Talvez eu até adote essa estratégia para apresentação, que vocês vão ter que gravar a reunião que vocês fizeram e apresentar como resultado de estudo. Estou pensando nisso. Então, comece o estudo com uma revisão da matéria anterior, né, consultando as anotações, assim você terá uma visão global do conteúdo. Depois, se possível, faça um resumo. Tá? E aí, para fazer o resumo, você precisa, primeiro, ler todo o texto, né, ensinando em português, selecionar os itens mais importantes, destacando. Não é sublinhar tudo, né, ou assinalar tudo. Assinalar algumas palavras-chave dentro do texto, procurar pegar as ideias principais do texto, tá? Usar frases curtas e diretas, não adianta querer escrever frases muito longas, com palavras difíceis, não, escreva com as suas palavras, sempre que possível usar as próprias palavras, anotar a biografia e dar um título significativo para o texto, né? De onde você tirou aquelas informações. Consulte sempre um dicionário quando necessário, né? A ciência da natureza não se decora, a gente precisa compreender os detalhes e fazer alguns esquemas. Não adianta memorizar um monte de fórmula ou regras que 2, 3 dias depois a gente esquece. A gente precisa entender como elas funcionam. Né? E aí, você tem que, para que isso aconteça, você tem que estabelecer uma relação entre os conteúdos estudados. Ou seja, dá um exemplo de física. Né? As leis da física, por que elas existem? De onde elas saíram? Qual é a aplicação delas na vida real? Tá? Porque a maioria das coisas que a gente estuda na escola, elas têm uma aplicação para a vida real. Ou elas saíram, se tornaram teoria, mas saíram da vida real, da interpretação da vida real. Tá? E separar um tempo para revisão também é bastante importante. Bons estudos para todos. Tá? Eu espero que isso ajude a vocês a resolver as atividades de vocês. Finalizo, então, essa apresentação e até uma próxima.